Este programa é indicado para maiores de 16 anos. Fala, campirotinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Bru e esse é o Campirotocast. E hoje nós vamos falar dos lugares mal assombrados, parte 2. Não vamos falar da casa do Valdir hoje, não é essa vez. Mas logo essa vez vai chegar, não é mesmo, Valdir? Opa, logo chega. Vou gravar um especial lá. Tá todo mundo convidado aí pra todo mundo do podcast, tá, gente? Calma, não tem tanto espaço aqui não. Mas todos convidados para tentar passar uma noite aqui na minha casa, né? A casa mais mal assombrada de Ferraz. Mas eu quero ver se o Nando tem coragem de passar. Porque a Bruna, eu sei que ela passa a vida assombrada, né? Mas e o Nando? Consegue passar? O que é uma casa para quem já tem uma vida assombrada, não é mesmo? Vamos levar até os equipamentos aí pra gente gravar. O gravador de áudio, câmera. Vamos passar uma noite aí e ver qual é que é. Então, nós vamos falar hoje, gente, dos lugares mal assombrados, versão internacional. Chique, não é mesmo? Muito chique. Temos hoje, então, a participação especial de um grande amigo meu de longa data, o Gui. Fala, Gui! E aí, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Estamos bem, e você? Tudo Bem. certo. Fala aí, Gui, história da onde você vai contar pra gente hoje? Deixa aí a sua pequena introdução pra galera que começou a nos ouvir agora. Eu recebi um convite, uma oportunidade que eu estava na Alemanha, que foi o seguinte. Nossa, descobrimos que tem aqui um hospital abandonado que foi usado na Primeira Guerra, na Segunda Guerra e pelos soviéticos. O que pode dar de errado? Tudo, então vamos, né? Assim começa a minha história desse lugar. Um parque de diversões para quem gosta de campirotagem. É sempre assim que começam os filmes de terror. Sim. É naqueles momentos que a gente começa a gritar no filme: não vai, caralho, fica em casa. Qual a possibilidade de dar errado? Todas, então vamos. É isso aí, gente. Então, antes de iniciarmos aqui o nosso episódio, vamos aos recados. O recado principal aqui de hoje é o nosso sorteio que tá rolando lá no Instagram. Então, esse episódio está sendo gravado no dia 21, mas bem provável que quando ele for ao ar, o nosso sorteio já vai estar acontecendo lá. Vocês têm um brinde muito legalzinho para vocês, que é o nosso Itimalia. Segue lá a nossa página no Instagram para saber o que você deve fazer para concorrer ao nosso Itimalia. E qual que é o nosso Instagram, Valdir? É o @Campirotocast. Segue a gente lá, vê a postagem oficial lá da promoção. Faz tudo que tá precisando lá para poder concorrer. E manda mensagem pra gente, conta seus relatos. Manda e-mail pra gente também lá no... Qual que é o e-mail mesmo, Bruna? O campirotagem@hotmail.com. Valdir não lê os e-mails, viu, gente? Só de vez em quando a gente avisa ele que ele precisa ler os e-mails. Valdir, olha o e-mail, Valdir. Olha, mentira. Inclusive chegou e-mail ontem, eu já li. Vamos ver no que vai... O e-mail é bom, hein? É um e-mail bom. Né? Eu imaginei que era um e-mail bom. É bom. Mas é isso aí, então, gente. Segue lá a nossa página. A página que está sendo pedida para vocês seguirem também, que é referente ao nosso outro podcast, para concorrer ao nosso Itimalia que está lá. Então vamos ao episódio de hoje, que nós vamos falar de alguns lugares bem assombrados, não é mesmo, Nando? Isso, galerinha. Da minha parte aqui, nós vamos falar da singela casa situada na Ocean Avenue, número 112, em The Village of Amityville, próximo de Nova York. O Nando já dá até o endereço para você ir lá procurar, se você quiser. Caso vocês quiserem, já tá aí, ó. Ocean Avenue, número 112, em The Village of Amityville. Um lugar bem tranquilo para se passar a noite, não tão, digamos assim, capirotesco quanto a casa do Valdir, né? Mas
Não acontece tantas coisas em MTV como acontece na casa do Valdir, galera. Já vou deixar bem claro aí, né? Logo, logo um especial aí, onde nós estaremos passando a noite filmando. Eu vou apenas deixar as máquinas lá, gravando durante a noite, e a Bruna e o Valdir vão passar lá fazendo o restante do trabalho, né? Eu volto só no dia seguinte para pegar os corpos e editar o vídeo depois. Claro que sim, com certeza. Inclusive, eu quero deixar essa dúvida aqui. Será que eu não sou só um espírito falando com vocês aqui pelo celular? Enfim, pode seguir, né? Acredito na Bruna. Olha só, faz muitos anos que eu não vejo o Valdir, gente. Faz muitos anos. A última vez que eu vi o Valdir, que foi em 2000 e quanto, Valdir? Faz tempo pra caralho, Nossa. né? Eu acho Ainda que... tava na faculdade a última vez que eu tive, não foi? Acho que foi lá 2009, gente. A última vez que eu vi o Valdir pessoalmente foi em 2009. Então, eu acho que se o Valdir for um fantasma, é um baita no merchan pra gente, nós vamos ficar milionários, então. É bom que é menos um pra dividir o dinheiro, então tá ótimo. Tenta tirar dinheiro de fantasma pra você ver, irmão. Primeiro podcast mundial com participação especial e ativa de um espírito, gente. Todo mundo. O negócio é tão foda que vem até espíritos querendo participar, né? Praticamente um programa do Jô voltado ao entretenimento espiritual, né? Vamos lá então, galerinha. Eu vou falar um pouquinho sobre a casa situada no vilarejo de Amityville, nos Estados Unidos, um dos lugares conhecidos como um dos mais mal assombrados do mundo, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre o primeiro caso, né, de Amityville que aconteceu em 1970, né, com a família DeFeo. Né? Eles viviam tranquilamente até um certo dia, né, no dia 13 de 11 de 1974, às 3h15 da manhã, onde 6 pessoas foram brutalmente assassinadas, né, de uma mesma família. O pai, a mãe e 4 filhos foram mortos. Né? Somente o filho mais velho, chamado Ronald Jr., de 23 anos, que acabou sobrevivendo. Né? Ronald tinha um apelido que era The Butch, né? Era um apelido carinhoso que a família colocou nele. Durante as investigações, né, o pessoal achava muito estranho que apenas o filho mais velho, né, tivesse sobrevivido, até que a polícia apertou tanto o rapaz que ele pegou e falou: putz, fui eu, né? Eu que matei todo mundo, né? O Butch, ele era um usuário de drogas e tinha problemas psiquiátricos, né? Foi condenado a 150 anos de prisão, né? Porém, ainda diante de todos os acontecimentos, havia muitas dúvidas sobre os assassinatos, né? Por exemplo, né, todos estavam, digamos, na posição de sono, né, como se todos tivessem sido assassinados, né, durante o sono. E é uma coisa muito estranha, porque todos foram assassinados com tiros. Porra, mano, né? Quem não escutaria, né? O barulho de uma espingarda atirando em todo mundo, né? Que foi como eles foram mortos, com a espingarda, né? E na perícia não foi detectado nada como soníferos ou qualquer outro tipo de drogas para que a família, digamos assim, se mantivesse dormindo durante os ataques, né? Butch não tinha um bom relacionamento com os pais, né? E junto com sua irmã Dawn, né? Eles acabaram planejando matar o pai e a mãe. Junto de mais 2 amigos, resolveram fazer o plano acontecer. Mataram primeiro os pais e depois acabaram matando alguns irmãos, né? Mas após eles matarem os pais, um dos comparsas que estavam junto acabaram, como posso falar, se desesperando e deu fuga da casa, né? Então o Buck mais o outro comparsa foi atrás desse outro camarada para tentar acalmar ele, né? Nisso, a irmã, a Dawn, de 18 anos apenas, começou a matar todos os irmãos, no pensamento dela, de que não poderia haver testemunhas, né? Então tem um relato até que ela chegou no quarto dos irmãos mais novos e eles desesperados, ela mandou ficar calmo para deitar de costas e nisso ela meteu bala nos outros irmãos, né? E nisso o Buck, chegando de novo na casa dele, ele viu aquela cena, aquela coisa de sangue, gente morta para todo canto, perdeu a razão e matou a irmã também,
Razão. Mandou ela deitar na cama, na hora que ela deitou na cama, ele, meteu uma bala na cabeça dela. Esse foi o primeiro caso, então, né, da casa em Amityville. Depois de um certo tempo, ela foi comprada pela família Lutz, por George e Kate Lutz. Né? Ficaram apenas 28 dias na casa. Por que será que os caras ficou 28 dias apenas nessa casa? Ficou e foi muito ainda. O que vocês acham? Eu acho que eles ficariam na casa do Valdir uns 10 dias no máximo, viu, gente? Vamos deixar bem claro aqui. Né? Então, a família ela conseguiu ficar 28 dias ainda, né? Ela pagou um preço muito barato naquela época, tudo, né? Já deveriam se, digamos assim, né? Desconfiar, né? Que o barato sempre sai caro, né? Durante esses 28 dias, galera, eles sentiam presenças, fortes odores, né? Chegavam até a presenciar o que eles falavam que parecia um linho verde descendo assim da parede, né? E com um cheiro muito forte, né? Eles viam isso aí escorrendo pelas paredes da casa, pelas portas, né? Eram umas coisas assim bem estranhas que eles viam. O Sr. Lutz, ele acordava todo dia às 3h15 da manhã, né? Para quem não reparou em tudo que eu falei agora, às 3h15 da manhã foi exatamente o horário dos assassinatos da família, né? Da família DeFeo, né? Do primeiro caso que teve. E eles relatavam que as portas abriam e fechavam, escutavam vozes, passos e tudo, né? Um detalhe de onde a gente conseguiu tirar muita informação, inclusive serviu de inspiração para livros e tudo que se falava mais do terror em Amityville, foi o livro que George e Kate, né, da família Lutz, escreveram, detalhando tudo que eles viveram dentro da casa. E foi um livro que foi muito vendido. E um relato interessante é que George e Kate não receberam 1 centavo por causa dessa obra, porque eles serviram apenas de inspiração, onde o verdadeiro escritor, que se chama Jane Anson, acabou levando todos os louros da fama, né, da glória, e o dinheiro pelo livro. Né? Um detalhe interessante sobre o Jay é que ele estava escrevendo uma outra obra, que se intitulava 666. Né? Um detalhe interessante é que esse livro ele não chegou a terminar de escrever, porque no capítulo final ele sofreu um infarto fulminante e acabou vindo a óbito. Alguns detalhes interessantes ainda dessa passagem, desses 28 dias do casal, é que 2 acontecimentos com seus filhos, né? Um que sofreu uma possessão e um outro que chegou a discutir com uma entidade. Um outro relato foi de um de seus filhos mais novos, que fez amizade com uma entidade que ora aparecia para ele como um garoto e ora como um porco grande, né? Uma outra ligação que eu vou fazer com esse pequeno relato é daquela famosa foto de Amityville, onde aparece um garoto na escada, né? Esse filho que teve esse contato, quando ele viu aquela foto, ele identificou, falando que era o amigo imaginário dele, né? Então você vê que é uma coisa muito macabra acontecendo nessa casa aí, né? Até mesmo antes daquele primeiro relato do assassinato, né? O casal aqui em si, né? Os Lutz e sua família passaram por bons bocados, né? Durante a estadia de 28 dias naquela casa, né? Foi aí que Lorraine e Ed Warren resolveram aparecer, né, nessa história, né? Eles ficaram conhecendo sobre o caso em um programa de TV, onde Marvel Scott, ele era âncora de um programa de entrevistas, acabou comentando sobre esse caso. Então, o casal Warren decidiu ir até a residência para poder ajudar e ver o que poderia fazer, né? Assim, fazendo a sua investigação. Já no primeiro contato com o Sr. Lutz, eles já viram que o negócio era bem complicado, porque, como era de praxe, eles faziam a entrevista e perguntavam pro cara, o que aconteceu lá, tal, como é que é os relatos, e o cara, ele já era visível que estava muito em choque, né, o Sr. Lutz, né, até o Ed chegou a meio que perder a paciência com ele, né, tipo, porque ele sempre perguntava, o que aconteceu, né, e o Sr. Lutz falava, você sabe, né, mas o Ed ficava assim, como assim, eu não sei, né, eu preciso que você me fale o que aconteceu. E o Sr. Lutz falava, você sabe, né? Então,
Assim, o Ed pegou a chave da casa com o Sr. Lutz. O Sr. Lutz foi embora, não quis ficar. E o Ed, junto da Lorraine, junto do Marvel, né, Marvel Scott, que era o apresentador, foi com sua equipe do Canal 5 fazer a investigação na casa, né? E chegando lá, eles levaram equipe com cientista, com médium, com um monte de gente lá, câmeras e tal, para poder fazer a investigação. Chegando lá, uma das médiums tentou entrar em contato com a entidade que lá estava na casa, né? No mesmo instante, ela saiu correndo da casa e pediu demissão. Falou, eu não quero saber mais disso, chega, isso não é para mim, tô pulando fora daqui. Todo mundo ficou perplexo, mas mesmo assim continuaram a fazer a sua investigação, né? O que vocês acham disso? Você tem chance de dar certo uma coisa dessa? Ah, nem um pouco. Essa mulher saiu correndo igual eu tô querendo sair correndo da escola ultimamente. Terrível, né? Ela viu o nível da coisa ali, olhou pra todo mundo, foda-se vocês, eu tô indo embora. Vazei. Foi complicado, né? E voltando, então, vamos lá. Assim que eles começaram a investigação, a primeira experiência foi no porão, né? Vivida por Ed. Ele desceu no porão da casa e sentiu aquela opressão e resolveu fazer algumas provocações, né? Onde ele falava, tipo assim, em nome de Jesus, não sei o quê, fala quem que é você, se manifeste e tal. E no momento que ele falou isso, ele começou a sentir muita opressão, né? Começou a sentir que a temperatura caiu, que as coisas que o clima começou a ficar pesado, tal. E enquanto ele estava no porão, a Lohane estava subindo com a equipe, né, para dar uma olhada nos quartos, né? E eles pararam em frente o quarto, que era era a salinha de costura, né, o quarto de costura. E é ali que foi uma das coisas mais pesadas aconteceu, né? Que foi quando Lohane também teve aquela sensação junto com a equipe lá no segundo andar, né? Daquela opressão, daquela coisa vindo mesmo. E Lohane, como tinha uma fé muito grande, ela estava até inclusive com o terço na mão, né? Pelo relato, né? Ela lá orando, tudo, até que as coisas começaram a ficar mais tranquilas, né? E a galerinha, bicho, esse povo passou vários perrengues, né? Durante essas investigações, onde tinha gente que era puxada, que escutavam vozes, barulhos, a temperatura que caía de repente, era uma coisa assim extremamente bizarra, né? Até que quando eles conseguiram a maior prova, né? Que foi a foto da criança na escada, que foi um local estratégico onde eles sentiam muitas coisas, né? E colocaram exatamente uma câmera ali, batendo foto a cada segundo, puf, 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 tirando foto. E quando eles viram, né, em uma das fotos que foram tiradas, eles viram o rosto dessa criança observando eles, né? Que é qualquer um que jogar. Inclusive, essa foto vai estar lá no nosso Instagram. Depois a Bruna e o Valdir vão subir aí. Vocês vão ter a chance de também dar uma olhada naquela criança de olhos brilhantes que foi registrada dentro da casa em Amityville. Voltando, uma outra coisa que eu esqueci de falar também, que quando os Lutz moravam, antes mesmo de todo esse rolo aí da Lohane e do Ed Warren irem para lá, eles chamaram um padre, né? Um padre conhecido como Padre Ralph Picularo, né? Ele foi chamado para abençoar a casa, né? Que foi quando aconteceu um dos episódios mais, assim, temorosos, né? Digamos, não sei se eu posso usar esse termo, mas foi, digamos assim, um dos episódios mais fortes com relação às entidades, né? O padre Ralph foi para abençoar, né? Ele estava dando um rolê pela casa, abençoando os quartos, quando começou a ter alguns perrengues, né? Quando ele entrou no quarto que a Lohane estava, que era o quarto de costura, fazendo suas orações, ele começou a ver uma infestação de moscas, né, dentro do quarto. Começou a ficar todo preto, o quarto cheio de mosca, aquela coisa, aquela queda de temperatura e aqueles sons absurdos, né? Parecia que tinha alguém ali, o clima ficou realmente muito pesado, né, enquanto o padre estava ali orando, né? Foi quando ele escutou algo com uma voz muito horripilante, falando: saia daqui,
né? E nisso, assim que ele escutou saia daqui, na hora que ele abriu os olhos, assim, que ele olhou na frente dele, viu uma criatura horripilante, monstruosa. E o padre então saiu no foguete de dentro da casa, né? É uma coisa assim que imaginem vocês. Vamos lá, vamos abrir o microfone aqui para os outros participantes também. Gui, você que é o nosso querido convidado da noite, imagina você sendo chamado para ajudar um amigo, né? Imagine que você, ou melhor, imagine você indo lá na casa do Valdir, nesse momento, fazendo oração lá, uma bênção em todos. Daqui a pouco você escuta uma voz terrível falando, saia daqui, e aparece um monstro, né? Uma criatura monstruosa na sua frente. O que você faria, Gui? Vamos interagir aí. Eu acho que esse é aquele momento que a gente não discute, né? A gente só sai. Simples assim. Não tem contra-argumento, eu acho, né? A gente simplesmente pega sim, senhor, e vai embora, né? Não volta mais, não fala mais com o Valdir, nem por telefone. Não, assim, só por garantia. Só pra ter certeza, né? Pequena Bruna, imagine você lá em Valdir's House, lá fazendo umas orações enquanto o pessoal tá fazendo aquela bela macarronada na cozinha, antes do jogo de Uno. Certo. E você chega e, puf, saia daqui. E aparece aquela pessoa, aquele ser, aquela entidade. Comigo a coisa mais violenta, né? Comigo é 2 pés no peito. Sai daqui o caralho, eu vou comer macarrão, foda-se você. Macarrão. Macarrão é mais Justo, né? importante. Justo. Inclusive, se quiser comer um pouquinho, a gente deixa um pratinho pra ele lá, mas não vem atrapalhar o almoço dos outros, né? É mancada demais. Prioridades. Prioridades. O Lógico. Valdir eu não vou perguntar, porque o Valdir mora na casa, então já tá acostumado com a situação. O Valdir alega demência. Não, Ele fica mais eu já velho. disse, Isso eu já mas- conheço, tava tomando Enquanto café eu não com o mexer com a minha aqui. comida, Já é parça. enquanto não mexer com a minha comida, tá de boa. Ele fica no canto dele, eu fico aqui. Quando começar a mexer com a minha comida, aí eu chamo o padre, o que for pra exorcizar. Porque minha comida é não dá. Aí fica A pessoal. comida já é outra história. E pra Pior finalizar, ainda, galera. As perguntas- E pra finalizar, galera, esse tema aqui de Amityville da minha parte, né? Encontrei alguns relatos que diziam que as coisas aconteciam muito antes do trágico assassinato da família Defoe, né? Há relatos que um jovem chamado John Kenchuk, né? Ele foi expulso de Salem por bruxaria e, teoricamente, foi um dos primeiros moradores ali daquela região de Amityville, né? Não se tem muito relato sobre ele, né? Mas dizem que ele fazia bruxarias ali. Não que ele foi o primeiro morador da casa, mas ele morava ali naquela região onde a casa foi construída. E aí, galerinha, o que vocês acham dessa história? Vocês que estão nos ouvindo aí, teria coragem de passar uma noite na casa do Valdir? Quer dizer, na casa em Amityville? Só Eu uma acho- observação que a casa de Amityville ainda está em pé e, inclusive, está à venda. Ninguém nunca mais quis comprá-la, né? Então, ela é proibida para visitação, até onde eu tinha visto. Então, se você vai lá só para fazer um rolê de fantasma, esquece, porque não vai acontecer. Ou você compra a casa e fica com ela para você e leva os fantasmas de brinde, ou você não tem isso, não tem passeio. E faz uma macarronada. Exato. Se eu não me engano, o valor estava em $950 mil, né? Quase $1 milhão. Pois é. Então, os fantasmas estão Quase. caros. Comprar fantasma. Isso com Você desconto assombrar. dos fantasmas já, né? Isso com desconto das assombrações, porque lá eles têm que dar desconto pra isso. Eu já ia falar o contrário, por 950 mil doleta, tem que vir com 3 vezes fantasma. Né? Pelo preço, ele já tem que vir assombrado, né? Junto com o contrapiso, entre o porcelanato ali, senão não compensa.
Vim com o resto do parque, né? Pra poder fazer a atração inteira. Tem que vir com o fantasma do Michael Jackson, da Amy Winehouse e de outras celebridades aí, porque esse valor, pelo amor de Deus, tá muito caro, velho. Pois é. Tem que juntar esse povo aí pra fazer um show sobrenatural pra gente. É isso No aí. mínimo é o que se espera. Bom, gente, aproveitando, né, que eu sou... Já falamos bastante aqui da minha casa, né, brincando um pouquinho. Ou não, né, talvez não seja tão brincadeira. Como eu sou o Vai dono da saber. casa mais mal assombrada de Ferraz, eu quis trazer aqui uma outra casa assombrada também. Só que a casa mais mal assombrada da Inglaterra, que é conhecida como a Borley Rectory, que é o seminário Borley, que foi destruído em um incêndio de 1939, o que não impede acontecimentos estranhos com turistas e caça-fantasmas que visitam o local. O que aconteceu lá nesse lugar? A grande casa paroquial do estilo gótico da Vila Borley, que foi considerada assombrada desde que foi construída. Esses relatórios se multiplicaram repentinamente em 1929, depois que o Daily Mirror publicou um relato de uma visita do pesquisador paranormal Harry Price, que escreveu 2 livros apoiando alegações de atividade paranormal. Os relatórios de Price levaram a um estudo formal pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que rejeitou a maioria dos avistamentos como imaginários ou fabricados e lançou dúvidas sobre a credibilidade de Price. Suas afirmações são agora geralmente descreditadas pelos historiadores de fantasmas. No entanto, nem o relatório, nem a biografia mais recente de Price suprimiram o interesse do público por essas histórias, e novos livros e documentários de televisão continuam a satisfazer o fascínio público pela reitoria. A reitoria de Borley foi construída em Hall Road, perto da igreja de Borley, pelo reverendo Henry Dawson Ellis Bull, em 1862, que mudou-se um ano após ser nomeado reitor da paróquia. A casa substituiu uma casa paroquial anterior no local que havia sido destruída por um incêndio em 1841. Deixa eu dar uma parada aqui. Vocês repararam que os 2 lugares foram destruídos em incêndio? Eu tinha feito a pesquisa e só reparei agora que eu tô vendo isso aqui. E pesquisa de primeira série, hein? Pelo amor de Deus. De verdade. Mas é meio estranho o local ter sido destruído. Isso. O local ter sido destruído as 2 vezes por incêndios é para parar e se pensar, né? Que tipo Assim. de entidade que tava ali. Tipo assim, né? Será que não é pra ter uma casa paroquial nesse lugar? Eu acho que era pra tentar ir pra outro lugar. Ah, mas você sabe como o ser humano é, né? Vamos continuar ali insistindo até a hora que dá merda muito grande. É claro, é tipo o Gui falou no começo aí. O que pode dar errado? Tudo. Ah, então bora. Tipo É isso. Só não. As pessoas pagam pra ver, esse é o problema. Então, impressionante. Bom, vamos continuar aqui. Ela acabou sendo ampliada com a adição de uma ala para abrigar a família de 14 filhos de Bull. A igreja vizinha, cuja nave pode datar do século XIX, serve uma comunidade rural dispersa de 3 aldeias que constituem a freguesia. Existem várias casas de fazenda substanciais e os restos fragmentários de Borley Hall, que já foi residência da família Waldegrave. Cada nome, pelo amor de Deus. E a gente reclama de nome brasileiro. Caçadores de fantasmas citam a lenda de um mosteiro beneditino supostamente construído nesta área por volta de 1362, segundo o qual um monge do mosteiro manteve um relacionamento com uma freira de um convento próximo. Depois que seu caso foi descoberto, o monge foi executado e a freira supostamente paralisada viva nas paredes do convento. Foi confirmado em 1938 que essa lenda não tinha base histórica e parecia ter sido inventada pelos filhos do reitor para romantizar sua reitoria de tijolos vermelhos em estilo gótico. A história da muralha da freira pode ter vindo do romance de Rider Haggard
Não vou saber dizer o nome do romance, gente, desculpa. Ou do poema épico Walter Scott, Marmion. Os primeiros eventos paranormais supostamente ocorreram por volta de 1863, já que alguns moradores locais mais tarde se lembraram de ter ouvido passos inexplicáveis dentro da casa naquela época. Em 28 de julho de 1900, 4 filhas do reitor, Henry Dawson Ellis Bull, viram que pensaram ser fantasmas de uma freira no crepúsculo, a cerca de 40 jardas da casa. Eles tentaram falar com ela, mas ela desapareceu à medida que se aproximavam. O organista local, Ernest Ambrose, disse mais tarde que a família da reitoria estava muito convencida de que tinha visto uma aparição em várias ocasiões. Várias pessoas afirmaram ter testemunhado uma variedade de incidentes intrigantes, como um treinador fantasma dirigido por 2 cavaleiros sem cabeça, durante as próximas décadas. Bull morreu em 1892 e seu filho, o reverendo Henry ou Harry Foster Bull, assumiu o controle. Em 9 de julho de 1927, Harry Bull morreu e a reitoria novamente ficou vaga. No ano seguinte, no segundo dia de outubro, o reverendo Guy Eric Smith e sua esposa se mudaram para casa. Logo depois de se mudar, a esposa de Smith, enquanto limpava um armário, encontrou um pacote de papel pardo contendo o crânio de uma jovem. Pouco depois, a família relatou uma variedade de incidentes, incluindo o som de sinos de cervo tocando apesar de serem desconectados, luzes aparecendo nas janelas e passos inexplicáveis. Além disso, a esposa de Smith acreditava ter visto uma carruagem puxada por cavalos à noite. Os Smith contataram o Daily Mirror, pedindo para ser colocado em contato com a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Em 10 de junho de 1929, o jornal enviou um repórter, que prontamente escreveu o primeiro de uma série de artigos detalhando os mistérios de Borley. O jornal também conseguiu que Harry Price, um pesquisador paranormal, fizesse sua primeira visita à casa. Ele chegou no dia 12 de junho e imediatamente surgiram fenômenos de uma nova espécie, como o lançamento de pedras, um vaso e outros objetos. Mensagens espirituais foram digitadas na moldura de um espelho. Assim que Price foi embora, eles cessaram. A esposa de Smith afirmou mais tarde que já suspeitava que Price, um feiticeiro especialista, falseava os fenômenos. Os Smiths deixaram Borley em 14 de julho de 1929 e a paróquia teve alguma dificuldade em encontrar um substituto. O que será, né? Não vejo nenhum motivo. Eu também não. Motivo. Coisa pouca. Alguém achou um crânio de uma pessoa no negócio lá. Por que será? Souvenir? Lembrança. Crânio. O que é um crânio, gente? Hoje em dia a gente Coisa. tem crânio, né? No ano seguinte, o reverendo Lionel Algernon Foster, um primo irmão dos Bulls, e sua esposa Mary Ann mudaram-se para a reitoria, com sua filha adotiva Adelaide, em 16 de outubro de 1930. Lionel Foster escreveu um relato de vários incidentes estranhos que ocorreram entre a época em que os Foysters se mudaram e outubro de 1935, que foi enviado a Harry Price. Isso incluía sinos, janelas quebrando, atirando pedras e garrafas, escrevendo nas paredes e trancando a filha em um quarto sem chave. Mary Ann Foster relatou ao marido uma série de fenômenos poltergeist, que incluíam ela ser jogada da cama. Em uma ocasião, Adelaide foi atacada por algo horrível. Foster tentou 2 vezes conduzir um exorcismo, mas seus esforços foram infrutíferos. No meio do primeiro exorcismo, ele foi atingido no ombro por uma pedra do tamanho de um punho.
Por causa da publicidade. Opa. Eu quero te pausar para fazer uma observação sobre esses fantasmas, que eles estão precisando ser um pouquinho mais criativos, porque é sempre a mesma coisa. É pedra, derruba coisa no chão, derruba o outro, derruba a pessoa no chão, a sombra de noite. Gente, tá muito parecido com a história que a gente contou lá do Rio Grande do Sul. Gente, fantasmas. É criatividade, por favor. Então, Mudem um pouquinho. Eu pensei a mesma coisa. Eu fiquei pensando, mano, no episódio passado vocês não aprenderam ainda que isso não assusta as pessoas? Que a pessoa acaba não indo embora quando você faz isso? Tem que se inovar, gente. Inovação. Inovação é o esquema. Entenderam? Enquanto não inovar, vai continuar. Tem que implementar a indústria fantasma 4.0. Exatamente. Tem que fazer que nem a Samara aqui. Começou lá num poço, aí foi pra fita, virou DVD. VHS. Gente, internet. Se você rodar o vídeo ali no Zap Zap, acabou, mano. 7 dias você já era. Tem que inovar, gente. Inovação. Continua o caso aí dos seus fantasmas que não tem criatividade. Por causa da publicidade no Daily Mirror, esses incidentes atraíram a atenção de vários pesquisadores específicos, que após a investigação foram unânimes em suspeitar que foram causados, consciente ou inconscientemente, por Mary Ann Foster. Mais tarde, ela disse que sentiu que alguns dos incidentes foram causados por seu marido em conjunto com um dos pesquisadores psíquicos, mas outros eventos lhe pareceram fenômenos paranormais genuínos. Depois disso, ela admitiu que estava tendo um relacionamento sexual com o inquilino Frank Peerless e que ela usou explicações paranormais para encobrir suas ligações. Juro que por um segundo você ia falar que ela estava tendo relações sexuais com a entidade. Quando você falou, eu falei, mano, com a entidade, não. Aí já é pesado demais o negócio. não chegou a ser isso, não. Só para finalizar, em 1935, eles deixaram a casa por problemas de saúde do Lionel Foster. Bom, eu chego no fim dessa história aqui à conclusão que às vezes o encosto às vezes não é encosto, às vezes é só a sua mulher te traindo. Só. O encoxo. Ai, gente. Pode ser, né? Vai saber. De repente você acha que o encosto não é bem um encosto. De certo modo até é, se você parar para analisar a situação. Só não é o encosto que você esperava. Exatamente. É o encosto que você esperou. Bom, mas eu sigo dizendo aqui que os fantasmas precisam de mais criatividade, porque né, sempre mais do mesmo, as pessoas estão começando a ficar acostumadas já, estão começando a já separar um quartinho da casa para os fantasmas, porque não tem muito o que fazer. Então coloca uns negocinhos ali meio sem valor, sabe? Pra se derrubar e quebrar não ter problema, acabou. Não tem mais essa, né? O fantasma daqui de casa já tá tão assim familiarizado que o Odin, todo dia que ele vai comer, todas as refeiçõezinhas dele, do almoço, na hora da janta, ele separa 3 grãozinhos de ração pro fantasma e deixa no meio do corredor. Eu falo, é pro fantasma, sabe aquela coisa de vou dar o gole pro santo? O Odin dá 3 grãozinhos da ração dele pro fantasma. É pro Abelardo, a gente chama ele carinhosamente de Abelardo, o fantasma daqui de casa. Ele vai comer, antes de comer, ele tira 3 grãozinhos, coloca ali no corredor e deixa. Eu falo, carai, cachorro, tira essa porra daí. Primeiro que junta formiga, segundo que não é bom você ficar alimentando assim, né? Mas enfim. Se você trata bem, ele vai te tratar bem, é só isso. Você tá vendo? Você fala aqui da minha casa, mas você também tem o seu de estimação aí. A gente tem mas Abelardo nunca apareceu nas nossas gravações. Abelardo é tímido. Ele fica lá na dele. Não, os meus quiseram dar um salve. Quase sempre eles querem aparecer nos seus áudios. Não sei o que acontece. Eles gostam. Né? Mas vamos lá então, gente. Valdir falou aqui de um lugar mal assombrado. Bonfim também. Bom, eu vou trazer aqui para vocês logo 7, tá? 7 lugares mal assombrados. Mas assim, coisa básica,
porque eu tô muito ansiosa para ouvir a história aqui do Gui. Vou começar iniciando aqui para vocês. É uma lista que está no site de turismo, que obviamente eu não vou dizer qual é o site para vocês. Se vocês quiserem, vocês que busquem. Eles não estão me pagando para isso, então não vou citar, tá? Primeiro lugar dessa lista de turismo, e vocês podem perceber que é um turismo assombrado, né? Tem outro nome, eu acho, mas eu esqueci. É o Tonapá, em Nevada, nos Estados Unidos. Essa cidade ela é famosa pelo céu escuro, então ele é escuro, assim, no sentido, não é que não tem dia, mas ele é tipo nublado quase que o dia todo, é sempre escuro. E eles têm um cemitério fantasmagórico. Olha que legal. Cemitério por cemitério a gente tem Paranapiacaba também, gente, que é bem assustador, e lá também o céu também não é muito claro. Então, Tonopá aqui talvez não seja assim, né, em primeiro lugar, não pesquisar direito. Inclusive, temos 2 episódios aí de Paranapiacaba. Se você não ouviu ainda, vai lá escutar. Exatamente. Então, bom, se você... A lista aqui, né, do turismo diz o seguinte: se você estiver se sentindo aventureiro à noite, você pode fazer um passeio pelo cemitério local. À noite. Vai lá, à noite. 1h30 da manhã. No cemitério mal assombrado, numa cidade que é escura o tempo inteiro. Tira foto e mostra pra gente depois, tá bom? Se você estiver aí. Ah, a gente tem um ouvinte lá nos Estados Unidos, não tem, Valdir? Pessoa dos Estados Unidos que nos ouve. Vai lá e conta pra gente se é tudo isso mesmo, por favor. Segundo lugar da lista aqui tem um nome que eu não sei se eu vou saber falar, então se alguém souber, por favor, me corrija. É o Pluckley, em Kent, no Reino Unido. É até um lugarzinho bem bonitinho, não é feio não, vou colocar as fotos pra vocês depois. Ele ostenta, olha só, uma fama que poucos podem reivindicar, que é a de vila mais mal assombrada da Grã-Bretanha. Gente, não é uma casa, não é um prédio, não é um castelo, é uma vila inteira. Inclusive foi reconhecida pelo Guinness Book como a vila mais mal assombrada da Grã-Bretanha. Gente, para ter ido pelo Guinness é porque foi comprovado. Então, eu fico aqui o convite a vocês, né? Empresas que estão nos ouvindo, banquem a nossa viagem para a gente gravar um episódio lá, porque vai ser bem divertido. Em 1989, o livro dos recordes mundiais oficializou o status de Pluckley já tinha conquistado os nativos da região. Gente, que bagulho louco. Já foram afirmadas, registradas oficialmente 16 aparições dentro dessa vila. Quero. Pra ontem. Tipo, já. Quem vai comigo? Eu só quero deixar claro que você vai, eu não vou não. Se quiser gravar de lá, a gente faz uma chamada, pá, fechou, mas eu não vou não. Valdir, Já me basta que eu tenho em casa. Você convive com 5 fantasmas em casa, cara. O que custa em ver mais 16 aparições? No Reino Unido, Valdir, é um lugar diferente. Você vai ver novas pessoas, novos fantasmas também. Não. O conhecido tá bom. Conhecido, tá bom, vamos lá. O primeiro foi localizado em Gravesend e foi um dos que ficou mais famosos pela aparição do fantasma de um soldado da era vitoriana em 1992. Tudo que eu queria, olha aí. Já o segundo, apenas 20 minutos do New Tavern Court e fica a 40 minutos de Pluckley. Abriga o espírito da Dama de Branco. Dama de Branco, olha lá, tá vendo? Os fantasmas são sempre os mesmos, nunca mudam. Existe um padrão, né? Existe um padrão, não tem como. Enfim, terceiro lugar dessa lista aqui é o Cluj-Napoca, acho que é assim que fala. Fica na Romênia. Romênia, que é conhecida, né, pelo famoso Conde Drácula, que assombrava a Transilvânia. Inspirou, inclusive, o Drácula de Bram Stoker. Mas o país também ele oferece outros lugares mal assombrados para você explorar. Visto que assim, né? Parar pra pensar, vampiro não é bem mal assombrado. Ele é assustador, mas não é algo, né? Não, né? Uma criatura que vai te morder, te roubar seu sangue, te transformar em um igual ou um escravo, né? Nada que um colar de alho não resolva, nada que se você não assistiu Sobrenatural, Valdir, sinto muito, querido. É um guia pra Joga você matar sal. vampiro. Joga sal. Fantasma é uma coisa, filho.
Depende do fantasma. Encostou em você, não sai mais. Já falamos sobre isso em outro programa. Vira um encosto ali obsessor em você, que é o caso daquela menina que sonhava com o cara lá e depois casou com ele. Bicha retardada essa, mas enfim. Agora, o Conde Drácula, não, meu querido. Você bota um alhinho ali, morde um alho antes de você ir visitar a Romênia que tá tudo certo. Bom, vamos lá. Mas aí é que tá, quem garante? O cara, teoricamente, é um vampiro original. E várias histórias aí pela cultura pop falam que ele é imune às fraquezas dos outros. E aí? Mas aí você come uma cabeça de alho inteira, então, se for o caso. Ao invés de um alho só, come uma cabeça de alho inteira, acabou? Oxi. Mas aí não dá pra beijar depois. Mas a ideia não é essa? Quarto lugar, Rajastão, na Índia. Saindo da Europa e chegando à Ásia, a lista de lugares mais mal assombrados para você visitar no Dia das Bruxas vai fazer uma parada no Rajastão, um dos estados indianos. Lembrando que esse texto não é meu, tá, gente? É do site aqui. Bom, Paga lá... nós, site. Paga nós, site. Lá, um dos destaques é o Bankigarh Fort, que é uma fortaleza construída em 1573 e que ganhou o título de lugar mais mal assombrado de toda a Índia. Gente, fortaleza por fortaleza, a gente tem os fortes ali aqui no Brasil. Como é que é o nome daquele estado? Eu esqueci agora, Jeová. Gente do céu, eu dei aula disso essa semana. Qual que é o nome do estado? Enfim, a gente tem um forte aqui no Brasil, que também é muito mal assombrado, inclusive um grupo de caça-fantasmas que faz seriado para o Sci-Fi vieram para o Brasil há muitos anos atrás fazer um episódio para esse forte e para o edifício Joelma, que nós já falamos aqui também. Então, assim, mal assombrado a gente já tem aqui no Brasil, você não precisa ir muito longe, não precisa ir lá para a Índia, tá? A gente vai aqui na região Nordeste. Na região Nordeste tem vários ali para você visitar com foto de aparição e tudo. Mas vamos continuar aqui com essa. Dentre as histórias do lugar, uma das mais famosas é a da maldição que condenou a passar toda a eternidade sem um telhado. Dessa forma, qualquer tentativa de construir um teto para ele desmoronaria. Outras histórias famosas envolvem a princesa Ratnavati, conhecida por ser muito bela, mas também por ser amaldiçoada. Cara, que porra de fantasma amaldiçoou o lugar para ele não ter um teto? É isso que eu tô pensando aqui, cara. É tipo a musiquinha lá infantil, não tinha teto, não tinha nada? É isso? Cara, deve ser uma criança esse fantasma, não é possível, porque assim, tanta coisa pra você amaldiçoar, você pode botar qualquer maldição ali que vai funcionar, não vai ter um teto aqui. Cara, qual o sentido disso? Mas enfim. Né? Fantasma pedreiro frustrada. Não é? Não passou em cálculo na engenharia, morreu de estudar e aí fez isso. Certeza. Pois é. Foda-se vocês, não vai ter teto nessa porra. Não vai ter teto. O meu planejamento original era não ter teto, então ninguém vai construir teto pra isso aqui. Quinto lugar, Cartago, na Costa Rica. E eu já vou falar pra vocês que a imagem que tá aqui pra mim já é de trancar o cu, porque tem alguma coisa naquela janela. Não, nossa, sério, tá embalado a vácuo. Tem alguma coisa naquela janela que não era pra estar ali. Certeza. Vou mostrar a foto pra vocês depois. Enfim, a cidade de Cartago, que fica a 45 minutos de San José, é o lar de tantas belezas naturais como as de lugares mal assombrados. E um deles é o Sanatório Durão. Nossa, isso faz muito sentido com o que eu tô vendo ali. Construído nos anos de 1920 para tratar pacientes com tuberculose. Pera. Bugou. É um sanatório. Sanatório, me corrijam se eu estiver errada, mas não era tipo um hospital psiquiátrico? É pra isso, pelo menos. Sim. Tá, e um sanatório para tratar pacientes com tuberculose? É porque em alguns casos, como tipo a pandemia que a gente está passando agora, tinham algumas doenças não controladas, então eles usavam alguns países, ou lugares, os estados e tudo mais, eles usavam tudo que era recurso clínico para usar para coisa hospitalar.
Muito obrigada, menino Gui. Me ajudou bastante, ó. Menino Gui, cultura aí. Muito obrigada. Que é cultura. Pessoas cultas é outra coisa, né? Né? Impressionante. Esse Né? lugar ele foi A gente desativado. quer fazer- Esse lugar foi desativado nos anos 60 e ele passa uma sensação de decadência constante com aparições paranormais bastante comuns. E olha só que legal, aqui você paga para ver os fantasmas, minha gente. O ingresso para visitação custa 495 colones. Em reais, R$ 3,54. É barato e permite que os visitantes explorem a área livremente. Não tá caro não, visto que a gente paga R$ 3 para ver o museu lá de Paranapiacaba e tem uns bagulho bizarro lá dentro, tá no mesmo, né? Eu não Tem sei muita da onde você está nos ouvindo nesse momento, mas aqui, né, em São Paulo, com R$ 3,50 você não pega o ônibus. Então, acho interessante o preço. É isso que eu ia falar. Aqui em São Paulo você paga R$ 4,40 para pegar o trem lotado, se arriscando a pegar Covid. Então, 3 e pouco para ser assombrado, tá valendo. Eu acho justo. Uma boa proporção. Preço justo. Vamos lá. Percebam que esse até agora foi o único que eu falei quanto é cobrado, porque os outros até então não tá permitido isso, tá? Bom, vamos lá. Sexto lugar, Caiô. Eu acho que é Caiô que fala, não deve ser Caio. Caiô, em Belize. A gente tem uma imagem bem bonita, mas quando você olha para a água da imagem tem um negócio bem bizarro nela. Lá nos mares do Caribe, no distrito de Caiô, em Belize, abrigam várias cavernas assustadoras para você explorar. Uma delas é a Ih, rapaz, não sei falar isso aqui não, gente. Actum Tunitium Macunal, conhecida também como ATM. Nossa, podia ter pulado pro ATM, né? Mas beleza. Ou a caverna mais assustadora do mundo. Ela é considerada a caverna mais assustadora do mundo. Registros que datam de 1000 anos atrás. Ela está aberta ao público desde o ano de 1998 e faz parte de um sítio arqueológico maia. Cara, sítios arqueológicos maia desde sempre me causaram muito medo. Em filmes eu sempre achei muito bizarro assim, a forma como eles descrevem, mas eu confesso que eu acho curioso. Uma de suas características mais assustadoras são os restos calcificados da Doncella de Cristal, ou Dama de Cristal em português, uma jovem que foi sacrificada aos deuses pelos maias. Sim, você vai entrar nessa caverna e sim, você vai ver os restos calcificados dessa pessoa dentro dessa caverna, minha gente. Localizada no meio da mata, ó, já começa o rolê já começa errado quando o negócio tá no meio de uma mata, que você precisa atravessar uma trilha de 1 hora, passando por rios e terrenos acidentados na reserva natural. Gente, esse é o típico rolê que você vai e não volta. Não, nem chama, porque assim, assustado, até ser assustado, tudo bem. Agora, uma trilha de 1h30, pelo amor de Deus, né? Não fiz nada de errado pra me chamar pra esse rolê. Ser assustado não é o maior dos problemas desse caso, né? Que o problema é a trilha de 1 hora. Não, a trilha de 1h30, não, aí não. A pessoa que vai pra uma parada dessa, ela assistiu muito Indiana Jones e acha que pode, né? Acha que aguenta. É. Vai de chapéu e chicote e pronto. Outros rastros deixados pelos maias são as caveiras encolhidas que você vai conferir no Carral Pack ou em Chunantunik. Então, além de você tem essa opção de atravessar ali uma trilha de 1h30 para ver, né, essa caverna, que eu confesso que me deixa bastante curiosa, mas não sei se eu teria coragem de entrar nela, não. Você também encontra essa questão das caveiras encolhidas que os maias deixaram lá para as pessoas darem uma olhadinha, né, no que eles eram capazes de fazer. Isso é bizarro. E isso realmente é um negócio que eu vi umas fotos desse aí, eu falo, não, pra quê? Esse é pesado. 7º lugar, Central Java, não sei, que fica na Indonésia. A imagem que aparece aqui pra mim não tem nada demais, mas confesso que esse jogo não sei, de luzes, de foto, não sei explicar, me causou uma sensação meio ruim. Enfim.
Para finalizar aqui, a lista de lugares mais mal assombrados, né, para se visitar, fica na região central de Java, nas ilhas da Indonésia. E lá, um dos assombros é conhecido como Lawang Sewu, ou Milhares de Portas. E aí você entende o porquê que a imagem está me causando uma sensação estranha, porque tem muitas portas. É um edifício em estilo europeu construído na cidade de Semarang em 1904 para abrigar a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Segundo os moradores locais, o prédio é um dos favoritos dos fantasmas e ele também já serviu como presídio durante a ocupação dos japoneses, e o seu porão foi cenário de inúmeras execuções. E esse foi o nosso top 7 de lugares para você visitar aí. Bom, eu sempre falo algum caso pessoal meu, porque eu sempre atraio encostos para mim, mas eu não tenho nenhum lugar desse tipo dessa vez para falar, olha, ali já fui, realmente é. Que assim, fora a história de Paranapiacaba aí que deu o que falar, não tenho assim algo muito específico dessa vez. Vou pular essa parte e vamos para a história principal aqui com o Gui, que vai contar pra gente a história de um hospital lá do Bigodinho. E aí fica a referência, quem assistiu outro podcast sabe, porque eu chamo ele de Bigodinho. Quem não assistiu, vai lá, escutar. Vai lá escutar para você saber porque eu chamo ele de Bigodinho. Mas sim, vamos falar aqui do Hospital do Bigodinho. Menino Gui, é com você. Vamos lá, né? Aquele rolê que pode dar errado tudo, vamos. E foi assim que eu fui para lá. Esse hospital, ele foi criado em 1898. E ele era um sanatório primeiro, antes de virar hospital. E aí eu fiz aquele comentário pertinente porque eu aprendi aqui, olha só. Nem tudo é assombração, né? Esse hospital ele foi usado na Primeira Guerra Mundial. Ele foi um hospital que, a princípio, pelas histórias que são contadas na região, foi onde, nessa Primeira Guerra Mundial, onde salvou a vida do Bigodinho. Referências, segue o jogo. E que, por conta disso, na Segunda Guerra Mundial, ele foi escolhido para ser um hospital com duas finalidades. A primeira era o tratamento de tuberculosos e experimentos. Quais? Diversos, eu diria, né? É um hospital que ele fica... É um complexo de hospitais, de clínicas, que fica num lugar um pouco afastado também, que não depende de trilha para chegar nesse caso. Mas é uma coisa assim... É um lugar muito esquisito, para falar a verdade. Você chega e tem um café estilo vitoriano, assim, né? E você sai da avenida principal e entra numa ruazinha bem pequenininha, que só passa um carro por vez, até chegar num ponto que não pode mais passar carro, né? E conforme você vai andando, você passa por esse café e nesse caminho é como se fosse um parque, né? Porque é um pouco esquisito pelo lugar em si, mas tudo bem. E você vai passando por esse parque e é onde tem a bilheteria. Esse lugar também é pago. E a gente descobriu isso depois, só de dar uma volta inteira no quarteirão até perceber que tinha movimentos lá dentro e falar, nossa, não, tudo bem, são pessoas, vamos procurar então como entrar nisso daqui. Graças a Deus foram pessoas, né? Vamos olhar por fora pra ver o que tem dentro, depois a gente entra. De dia, né? Só para deixar registrado que isso foi feito de dia, né? O nome disso é missão de reconhecimento. Exatamente. E é uma cidadezinha realmente muito pequenininha. Fica ali próximo ao condado de Potsdam, a mais ou menos 40 minutos de Berlim. Então é uma cidade realmente muito pequenininha. Pequenininha a ponto das pessoas de fato só falarem alemão, o que não é muito comum perto das cidades grandes e nas cidades grandes lá, né? Então teve um probleminha de comunicação no começo aí, mas tudo bem.
achamos o lugar, compramos os ingressos e entramos para fazer a visitação. Por conta dessa cidadezinha ser muito pequenininha, toda a visita guiada era em alemão. Então, 3 brasileiros lá, o que a gente fez? Vamos sozinho. Por que não, né? E o negócio realmente é muito gigante. Tem muitas fotos aqui. Eu não sei falar o nome, mas depois dá para deixar alguma coisa na descrição e tudo mais. E dá para encontrar muitas fotos internas assim, que é exatamente do jeito que eu vi. Então, não é fake news. Tá certinho. O começo da experiência foi muito interessante porque você chega empolgado num negócio assim, né? É histórico, é cheio de gente. Você vê que você não é o único maluco em entrar nesse lugar. E vai, né? Ele foi usado de cenário para gravação de uma parte de algum clipe do Rammstein. Para quem conhece a banda, é uma banda alemã, né, de metal industrial e tal. Eu não me lembro qual que é a música em si, mas é uma única música que eles gravam nesse lugar, que é bem na entrada. Eles têm uma entrada realmente muito grande, coisa de tipo palácio, como era. Eu não sei se alguém já visitou aqui o Museu do Ipiranga, mas a entrada do Museu do Ipiranga é um negócio assim, é pro alto, é cheio de escada, é tudo muito grande, e você tem ideia de que aquilo poderia ter sido um hospital, assim, né? Justamente por essa entrada. E a gente começou a passear por lá, né? Por ser realmente muito grande, são inúmeras portas, são corredores para cima e para baixo. É muito fácil de se perder porque é tudo muito igual, tudo muito parecido, mas teve um lugar em especial que chamou a atenção, que é até a foto que eu tô na tela aqui. É um salão grande, que ele é tipo como se fosse uma capela. É um teto todo curvo, muito grande, muito alto. E é esquisito porque você entra e tem uma escada para baixo, mas você tem a impressão de estar num lugar muito maior. E ele é todo de vidro, ele tem janelas até praticamente o teto. Então, eu acredito, pensando de maneira racional, que era para ter mais iluminação, talvez, ou algo nesse sentido, porque a gente está falando de 1800 e bolinha, né? Então, para tentar aproveitar mais a luz do dia, ou coisa nesse sentido, mas que é um cenário de filme de terror, que tá lá o Dr. Fritz mexendo, fazendo o Frankenstein, é um lugar interessante, uma das partes assim que chamou muita atenção. E com isso a gente foi andando, foi passeando, e corredor para lá, corredor para cá, fomos descobrindo as coisas. E andamos muito, porque ele realmente é muito grande. Só que muitas áreas elas estavam fechadas. Segundo o guia falou no começo, essas áreas elas estavam fechadas por segurança, por questão de tá tudo muito velho, de cair, parte de porta, parede, esse tipo de coisa. E então como eles não mantêm, não fazem nenhum tipo de reforma ou restauração no lugar, eles estavam isolando muitas áreas. Não sei como que tá hoje. E aí você não foi bobo o suficiente, igual a Bruna aqui em Paranapiacaba, para pegar mais 2 amigos e subir a escadinha ou descer a escadinha para ver o que tinha, né? Eu fiquei com um pouco de receio de ter que, sei lá, como a gente tava num país que não é o nosso, ter que passar por algum constrangimento, né? Então eu segurei um pouco a emoção. Não tinha ninguém que falasse inglês, né? Pois português né? Esquece. Ninguém que falasse inglês. Já tá no hospital que salvou a vida de um capeta. Acho melhor não. Acho melhor não. Então o carimbo no passaporte falou um pouquinho mais alto naquele momento, né? Achei um pouco mais seguro. Não foi cagaço, não, imagina. Não nem um pouco. Não, foi só isso. E a gente continua andando. E muito corredor, muito corredor. Depois eu não sei se a Bruna passou para vocês o nome do lugar ou alguma coisa assim para vocês darem uma olhada. Mas é um lugar que você olha e fala assim, tem cara de probleminha mesmo.
e muito grande, porque é dessas construções realmente antigas que elas formam um quadrado enorme e todos esses lugares eles vão para o mesmo centro, assim, como se tivesse um jardim de inverno no centro do ambiente, sabe? É muito bonito, para falar a verdade. Eu achei muito bonito, até a página 2. E numa dessas que a gente sobe, desce e vira para lá e vira para cá e não sei o que, a gente desceu num corredor que aparentemente estava completamente vazio. E de repente, a hora que a gente pôs o pé, assim, era uma escadinha, a gente pôs o pé no último degrau e pisou no andar e viramos pro corredor, tinha uma criança lá no fundo. Tá que pariu, mano. Automaticamente, Já um olhou falamos pro outro. Um olhou pro outro assim e falou, mano, vocês também viram, né? E eu só lembro que foi uma frase muito marcante do meu amigo e falou assim: ah, mano, precisava ser uma criança? Porque, né? Todo filme de terror com criança é um pouquinho pior. Vamos combinar, né? A gente já chegou à conclusão aqui que quando aparece assim, não é criança. Criança não deixa o fantasma para trás, só para constar. Então, se vocês viram a entidade ou não ali, não era uma criança no caso, só para deixar claro para vocês. Vai, continue. De repente, do nada, surgiu o pai dessa criança de dentro de uma das milhões de portas que tinham nesse corredor. Caraca. Só que começou a ficar, não, tá tudo bem. E só que a gente definitivamente acreditou que aquilo já eram pessoas, porque o pai dessa criança, ele tava vestido, ele era oriental, e ele tava vestido tipo aqueles filmes que passa de domingo à noite na Band. É um negócio meio esquisito, assim, o cara tenta ser meio, né, radical e tal, meio jaqueta de couro com a manga até meio do braço, óculos escuros dentro do lugar. E aí um olhou pro outro e falou, não, ufa, tá tudo bem, mas precisava ser uma criança, né? Então, mas assim, já tava trancado, já fazia algumas escadas, né? Mas, pô, criança, precisava ser, né? Mas tudo bem, seguimos a jornada. Falou, não, tamo grandão, tá tudo bem, vamos continuar. E a gente andava, e aí a gente achou esse jardim de inverno. A gente achou a entrada pro jardim de inverno. E realmente é um ambiente que, se você olha assim, de maneira cinematográfica, fotográfica, é um lugar muito bonito. Porque a árvore que cresce, aí você põe na cabeça assim, né? Fala, meu, como que devia ser isso aqui na época? O negócio devia ser realmente muito lindo. E começamos a andar naquela região que já era uma parte externa ali dos corredores, né? E começamos a andar, e andar. E a gente entrou numa salinha. Na hora que a gente entrou numa salinha, a minha amiga pegou no meu braço assim e falou assim, mano do céu, eu preciso sair daqui. Quando fala mano do céu, você corre. Aí eu fui encostar nela pra falar assim, tá tudo bem, vamos. E nisso, tipo, a impressão que eu tinha é que tinham jogado um pacote de 5 quilos de arroz nas minhas costas. Essa foi a sensação. Eu, tipo, jogado assim, tipo, pesado. Aí eu, peraí, vamos. E tipo, isso não deve ter demorado 15, 20 segundos, mas pra gente que tava lá foi uma eternidade. E na hora que eu bati o olho rápido, assim, no lugar, pra ver o que poderia ser, pra onde a gente podia ir e tal, a não ser voltar pra trás, eu percebi que eram as gavetas que eles faziam a parte do crematório do hospital. Então realmente era um lugar um pouco pesado. Voltamos à parte do fogo, né? O padrão aí do fogo, né? Então mas assim, foi uma sensação indescritível. Não foi medo, não foi nada disso, mas assim, foi um sentimento realmente como se tivesse alguém subindo de cavalinho nas suas costas, assim, sabe? Foi algo tipo assim, não, você não vai sair daqui não, fica aqui. Foi, não sei se foi
tanto nesse sentido, mas foi tipo, nossa, tem alguém aqui, sabe? E aí eu peguei minha amiga pelo braço, e aí a gente foi saindo devagarinho, já deu atacou a dor de cabeça, enxaqueca dela na hora, a gente precisou ir embora de lá. E assim, e pra voltar, né? Porque a gente sabia que a gente tinha andado, mas pra onde? Ninguém Então, sabia pra onde, né? Não. Então a gente foi voltando, mas assim, o negócio foi ficando pesado, o clima foi ficando, sabe? Um pouco até difícil. Aí eu acho que talvez pode entrar um pouquinho do emocional e tal, né? Mas assim, difícil pra respirar um pouco, né? Tudo parecia estar muito mais longe e ela morrendo de dor de cabeça e aí a gente foi achando o lugar e tal. Passamos de novo nessa sala que eu falei, que tem aquele teto todo circular e tudo mais, até que a gente achou a saída. E aí, a impressão que a gente teve é que o grupo continuava no mesmo lugar. Eu não sei o quanto tempo isso se passou. Eu não tenho ideia de quantas horas ou quanto tempo a gente ficou lá dentro. Porque a gente não perguntou em questão de tempo e tudo mais pra quando a gente comprou o ticket. Então a gente não tem ideia do quanto tempo se passou lá dentro. Assim, a gente realmente ficou meio perdidão, assim, sabe? E saindo, a gente viu as pessoas realmente no mesmo lugar. Foi um negócio extremamente bizarro, assim. Falando, vamos embora. E a gente pegou as coisas e foi embora. Como se vocês tivessem se perdido num labirinto e o tempo que passou lá dentro pra vocês não fosse o mesmo que tava passando lá fora. Sim. Eu não sei se foi só coincidência de, tipo, tá acabando e as pessoas estarem lá. A gente não ficou olhando as pessoas, né? A gente tava lá de olho no lugar e tal. E tentando ouvir a explicação, quando viu que realmente ia tudo em alemão, a gente falou, vamos embora e não sei o quê. Então foi um negócio esquisito também, assim, na hora de sair, né? Saímos de lá, fomos obrigados a tomar cerveja, porque, né? Até processar tudo aquilo. Mas foi uma experiência única, assim. Foi uma experiência interessante. E a criança era só uma criança mesmo. A criança era que não era um encosto dessa vez. Não era. Será? Será que o pai oriental com aquela jaquetinha de couro, meio braço, óculos escuro? Olha, eu conheço umas crianças que são crianças, mas que também são encostinhos, então depende do tipo de criança, né? Sim. Vai saber. Sim. Não dá pra julgar nesse caso. Mas, Gui, vocês, não sei, vocês não tiveram contato assim, mas alguém chegou a citar, tipo, alguma história de ter visto alguma coisa lá, sentido, foto que vocês sentiram, coisas assim? Eu não conheço ninguém que tenha ido lá. Conhecer. Né? E eu, pra ser sincero, eu não pesquisei muito sobre depois. Mas, pelo que eu saiba, as pessoas que visitam lá, elas normalmente fazem só o beabá junto com não é o orientador, né? Com o guia. O guia, né? Então ele já vai passando, vai falando e realmente fica mais leve se você pensar, né? Porque você tá prestando atenção nele, você tá olhando o lugar, mas você tá ouvindo o que ele tá falando. Então a sensação é um pouco diferente do que do nada você tá num corredor lá com, sei lá, 400, 500 portas, que era muito grande, muito grande. Então, eu não conheço, né? Relatos assim. Até mesmo porque não tem tanto material, não é um lugar tão conhecido, por isso você fica numa cidade muito pequenininha. Bom, Gui, mudando agora de assunto aqui, porque eu tinha visto um outro lugar e eu sei que você esteve na Irlanda. Sim. Existe um lugar que nós fizemos umas pesquisas há alguns episódios atrás e surgiu esse lugar, só que a gente não chegou a falar dele. Que diz que na Irlanda tem um cemitério que é assombrado, que Sim. É de um, acho que era o coveiro, não sei. Eu sei que é um senhor e aí o cachorro ficou lá depois que ele morreu e o cachorro morreu lá e todo mundo vê esse cachorro. Isso é verdade? Chegou a ver essa história? Então, eu visitei 2 cidades interessantes lá. Uma foi a cidade de Kells, que é onde foi escrito o Book of Kells, que é super famoso, que fica lá é o livro que fica lá eu não vou lembrar o nome da biblioteca, mas fica lá no centro de Dublin. Que é um lugar onde realmente aquelas coisas bem antigas.
Então, tipo, tem uma igrejinha, na própria igrejinha já tinha um cemitério, sabe? Coisa assim. Mas eu visitei rapidamente, a igreja estava fechada, mas eles deixam alguns manuscritos que tinham da época da construção de lá. Então tinham inclusive alguns desenhos que foram feitos e eles deixavam do lado de fora. Mas eu não vi, tipo, lá eu não ouvi nada sobre esse tipo de coisa. E eu visitei um outro lugar que foi indo já para Wicklow, que era o lugar onde foi gravado a parte do... Oh meu Deus, tô com Freedom na cabeça, esqueci o nome do filme. Coração Valente. Também parte de alguma coisa de Game of Thrones foi gravado ali. E é próximo onde é a Vila Viking dos Vikings, né? Então é o caminho para aquele lugar. E naquele caminho também tinha nesse mesmo conceito. Era uma igrejinha bem antiga, com um cemitério no lugar, que eu passei, visitei e tal. Depois conversei até com o guia, falei, e aí e tal, mas não me recordo de nenhuma história assim. Então não vi, infelizmente esse eu não participei. Então, acho que tem uns 4 episódios atrás que a gente gravou, que eu encontrei, acho que foi no primeiro lugar Mal Assombrado, eu não lembro. Eu encontrei esse cemitério da Irlanda, que fala que era um senhor, um homem. Eu não lembro se ele era ali coveiro ou algo do tipo, e ele tinha um cachorro. Ele morreu e o cachorro ficou em cima do túmulo dele durante muito tempo e o cachorro morreu lá. E tem afirmações de que as pessoas entram nesse cemitério e eles veem o cachorro em cima do túmulo desse senhor, e depois quando eles viram para trás o cachorro some. Então não é nem a aparição do senhor, mas sim do cachorro em si. Já é até quase um animalzinho de poder aí, né? Nem assombração, né? Pois é. Coitado. Aí já muda. Pobre do doguinho. Na Irlanda é muito comum esse tipo de construção antiga, sabe? Pelo que eu visitei, o que eu passei por lá, você tem muito isso de cidades muito pequenininhas que tem a própria igreja, o cemitério é na própria igreja, sabe? Era muito comum esse tipo de coisa mesmo. Mas eu não me recordo dessa história, desse relato, de onde era, assim, mas lá realmente é muito comum. Você tá passando em algum lugar e vê uma igrejinha antiga e tá com um cemitério, assim, exposto. Tipo, Sim. normal, boteco, quase. Eu vou achar que vou te mandar depois, de repente você fala assim, ih, caralho, eu vi esse cachorro lá, hein? Aí eu vou Pode te mandar. ser, eu não achei que era. Achei que era só o cachorro, né? Já pensou? Né? Não olhou pra trás depois pra ver se sumia. Pô. Né? Bom, galera. Deixa eu voltar no hospital um pouquinho. Vamos lá. Excluindo um pouquinho a coisa sobrenatural e essa sensação que você já teve ali quando vocês já estavam quase indo embora. Na hora que você entrou mesmo ali, qual que é a sensação de estar num lugar onde você sabe que uma, digamos, personalidade tão ruim que já passou pelo nosso mundo esteve também? Um lugar que salvou, inclusive, esse cara. Qual que é a sensação disso? A primeira sensação é assim, caramba, por que não erraram a dose, né? E deixaram morrer. Mas... Concordo, acho que eu pensaria o mesmo. Não, mas assim, quando você entra, eu acho que, pelo menos pra mim, o ambiente falou mais do que esse histórico em si, sabe? De ter uma escadaria gigantesca bem de frente, aquelas de filme que você vê a escadaria, ela começa e vai uma para cada lado, assim, sabe? Tipo a Casa da Mansão Mal Assombrada, então mais ou menos a mesma coisa. E aí você já tem ali, tem um ambiente muito grande, muito largo, e assim, é tudo realmente muito velho. Então você entra lá, ele tem cheiro de poeira, total. Recomendação para quem tá ouvindo, galera, se tem rinite, não vai. Porque assim, realmente é uma construção muito velha que não é cuidada nem nada, né? Então eu assimilei mais essa grandeza de construção do que o histórico em si naquele primeiro momento, né?
Mas eu confesso que ter ouvido o que era aquele lugar antes de entrar já me deixou um pouco assim, pô, velho, será, né? Não pela assombração, mas justamente pelo histórico, né? Saber o que foi, para que ele foi usado e realmente que experimentos que foram feitos. E a gente sabe que tem histórias que realmente foram feitas algumas coisas, né, na época. Então você fica com isso pensando. Tudo lá dentro te remete a isso, na verdade. Dentro dessa visita, tudo que eu olhava era mais com os olhos de, cara, putz, o que será que acontecia aqui, do que com essa questão de será que eu vou sentir ou ver alguma coisa. Isso, sentir e ver alguma coisa foi um bônus. mas assim, era mais com essa sensação, sabe? Eu acho que pra quem gosta de história e gosta desse tipo de conceitos e tudo mais, acredito que vai ter uma visão mais ou menos como a que eu tive, né? Muito mais voltada para esse lado de, cara, o que será que era aqui? Igual essa sala que eu falei para vocês, que é que parece uma capela, sabe? Toda de vidro. O que será que fazia aqui para ser tão diferente essa sala? Às vezes podia, sei lá, ser uma biblioteca e a gente tá mal julgando, mas a gente sabe que o histórico também não ajuda. Então, dá essa impressão pra gente, sabe? É um negócio meio maluco, assim, muito doido. Porque a gente aqui no Brasil, a gente não viveu esse tipo de situação de guerra, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente imagina que acha que tenha sido, mas de viver de fato, a gente não viveu. Então eu acho que a experiência para quem é de lá ou tenha vivido alguma coisa parecida, ou tenha vindo para o Brasil fugido por conta da guerra e tudo mais, deve ser um negócio assim potencializado, sabe? Mas para mim já pesou um pouco essa questão de entrar lá assim, nesse sentido, justamente nesse sentido, né? Nossa, imagina. Deve ser. É que depois que você escuta qualquer coisa, acho que não dá pra desassociar, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Por mais que ele tenha sido usado depois também. Ele foi usado, acho que, se não me engano, nos anos 70, 80, mais ou menos, pelos soviéticos. Ele foi emprestado e tal. Então, tanto é que você vê muita coisa assim ainda de histórico dessa parte dos soviéticos. Mas eu não sei para que finalidade também. Não sei para que finalidade. Então, tem isso pesa muito menos do que todo o resto do histórico, sabe? Porque, tipo, Sim. por mais que ele tenha sido um hospital mesmo de verdade, depois, vamos dizer assim, não que ele, né? Sem as bizarrices à parte, o que fica mesmo é essa parte mais pesada, é isso que a gente ouve, né? Deve ser bem pesado mesmo. É um bom lugar pra gente fazer assim um jogo de tabuleiro Ouija, por exemplo? Maravilhoso. Ele vai ser bem participativo, eu diria. Eu precisaria pelo menos de umas 3 tábuas, né? Assim. Eu acho que até uma tábua do lugar mesmo deve ser bem. Pegar um bem pedaço legal de porta, né? Dá jogo. Mais alguma pergunta, Valdir? É ficar nisso mesmo. Eu só queria ressaltar que tem coisa que o ser humano faz que é bem pior do que a assombração. Sem dúvida. Com certeza. Certeza. Eu já falei que o meu maior cagaço é a gente viva. Gente morta eu não tenho medo. Agora, gente viva é outro esquema. Se aparecer gente morta, a gente joga um sal, acende uma vela, tá tudo bem, entendeu? Às vezes o fantasma só quer uma vela, não mais nada. Agora, a gente viva, a gente não resolve com sal e com vela. Não dá. Talvez com pimenta, né? Pimenta no olho talvez resolva. Dependendo da situação. Mas é isso aí, então, gente. Vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer muito a participação do Gui aqui hoje. Muitíssimo obrigado, Gui. Foi muito divertido ter você aqui conosco. Venha mais vezes. Participe mais vezes aqui com a gente. E, Valdir, tem algum recado para dar? Gente, se forem para a Alemanha, passem longe desse hospital.
Vai beber um pouquinho, vai tomar uma cerveja. Acho que tem. Se vocês pensarem o que pode dar errado tudo, não vai. Para e pensa, vai dar errado? Talvez. Então nem saia de casa. Fica ali. Fica lá na Oktoberfest, tá valendo. Tá valendo, sem dúvida. Mesmo? Gui, quer dar algum recado, mandar um oi, um beijo pra alguém aí? Eu queria agradecer o convite de vocês. Foi um bate-papo muito agradável, de verdade. Aparecerei sempre que possível para trazer relatos desse nível. Contribuir com essa parte, né? E parabenizar vocês também pelo trabalho. Todo o trabalho que vocês têm se empenhado, dedicado. O resultado vai vir, já está vindo com toda certeza. Muitíssimo obrigado a você. Foi um prazer ter você aqui com a gente hoje, Gui. E, gente, vamos lá. Vocês são acostumados a, no final do programa, ouvir aí um relato que a gente geralmente traz. E então, gente, vocês estão acostumados aí? Fiquem para ouvir este relato da nossa ouvinte Tainara, que, de acordo com o Valdir, daí tá de não passar nem Wi-Fi, embalar a vácuo, tá? E logo depois fique com os nossos erros de gravação, que foram muitos aqui hoje, para vocês poderem dormir em paz à noite, não é mesmo? Posso Então, mandar uma boa gente, noite especial? Pode. Boa noite. Então fiquem com esse boa noite maravilhoso do Gui, gente. E não se esqueçam de alimentar o seu cão piroto para ele não ficar com fome e vir se alimentar de você depois, não é mesmo? Beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau! E é isso aí, galerinha. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal do Instagram, @CãoPirotoCast. E é isso aí. Um abraço. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Momento campirotagem do ouvinte. Como é que vocês estão, campirotinhos? Faz tempo que a gente não conversa, né? Bom, hoje estamos aqui para ler um e-mail da Tainara, que ela mandou pra gente talvez uma dica de compra. Vamos ver se vocês ficam animados para comprar esse brinquedo para os filhos de vocês. Em um belo dia em 2018, estava eu, plena, assistindo uma série quando comecei a sentir sono. Até aí tudo bem. Então fui desligar a TV e quando eu estava quase dormindo, comecei a ouvir um barulho estranho. Até então ignorei. Achei que era alucinação da minha cabeça. Então, eu ouvi de novo, só que dessa vez eu reconheci o barulho. Era o cavalo pula-pula de brinquedo que relinchava da minha irmã. Nessa hora, o cu trancou, porque esse demônio de cavalo tinha que chutar ou bater em cima dele com força para ele poder fazer barulho. E muitas das vezes nem funcionava. E o belíssimo, em plena 1h30 da manhã, começou a relinchar sozinho. E eu, morrendo de medo, pensei, algum capiroto grudou nesse brinquedo. Minha belíssima mãe, que costumava acordar de 2 a 3 vezes à noite para ir ao banheiro, justo nesse dia não acordou nenhuma vez. E o bicho não parava de fazer barulho. Nessa hora, eu já estava louvando a Deus, orando, pedindo socorro, com o cu na mão. E muito que bem, fiquei até às 5h30 da manhã acordada, ouvindo esse demônio de cavalo relinchando. E quando começou a clarear o céu, ele parou de relinchar. Eu finalmente consegui dormir um pouco. Ao acordar, contei para minha mãe, que disse que não ouviu nada. Tomei meu café, peguei uma faca, cortei a parte do cavalo que ficava a bateria, onde apertava ele, e que estava descarregada. Tirei e joguei no lixo. E coloquei esse demônio de cavalo no fundo do quintal. Nunca mais deixei minha mãe comprar brinquedos para minha irmã que faziam barulho. E também não deixava minha irmã levar bonecas pro quarto.
Eu sempre odiei bonecas e brinquedos que falam ou que fazem barulho. Quando eu era criança, eu ganhava bonecas e destruía pra minha mãe ficar brava comigo e não me dar mais. Ela não dava mesmo, mas os outros davam. E eu seguia destruindo todas. Bom, essa foi a minha experiência sobrenatural e não gosto nem de lembrar, porque passei a noite em claro e chorando de medo. Beijos de luz a todos e obrigado. PS, segue anexo a imagem do cavalo para comprar. E aí, gente? Será que vocês vão ter coragem de comprar esse cavalinho pula-pula para as crianças de vocês? Ou será que vocês vão ter medo de um demônio querer brincar também? Até a próxima! Bom, Gui, você vai ver que aqui de vez em quando aparecem uns fantasmas no fundo, os encostos do Valdir fala no fundo também, os gatos começam a miar do nada, a gente leva um susto. Onde eu tô me enfiando, né? Pensa que pelo menos não é na casa do Valdir. Só do Valdir que as coisas estão acontecendo, não, viu? Aqui em casa o negócio tá tenso mesmo. Até que aqui em casa tá de boa essa semana, vocês acreditam que não deu nenhum. Não tive nenhuma. Estavam tudo desesperados lá fora. Fui lá ver o que aconteceu. E a gente tem umas plantinhas que são plantadas dentro das xícaras, né? Velho que quebrou a orelhinha, então a gente usa de vasinho. E, mano, o negócio é de porcelaninha e tal. E tava ali num lugarzinho alto. Esse cachorro doido gritando no quintal lá. Fui lá ver o que é e tal. Daí que eu chego, o vasinho, a xícara, bem no meio do quintal, assim, colocada, né? E é tudo comida, né? Porque acho que a cachorrinha foi lá e comeu a planta. Mas o engraçado é que a xícara, ela tava num lugar alto e ela foi colocada bem no meio ali do quintal e sem explicação. Hoje o Miguel não tá em casa, tá só eu e a Edna, né? A gente tá deitado o dia inteiro e eu aqui trabalhando. Foi o vento, certeza. O vento. Certeza. Potente esse vento, hein? Nossa. Né? Potente e delicado. Colocou a xícara bonitinha no chão sem quebrar. Exato. Você é louco. Eu, hein? Pois é. Tinha que ser perto de você, né? Eu atraio. Fazer o que, né? É a vida, né? Coitados das pessoas. Tinha que ser ruiva. Tinha que ser ruiva. Fazer o quê? Eu falo, não confie em pessoas ruivas. Ah lá. Falou, Não né? são confiáveis. Né? Peraí que agora corta o Valdir. Né? Aí então, tudo que viver corta o Valdir. Tudo que eles me sinto tudo em si. Vamos lá. Tá tudo bem, calma. Acontece. Então, vamos O lá. episódio passado a gente passou o dia inteiro assim. Foi assim, terrível. Então vamos lá. Vivendo, digamos, esses 28 dias lá. Nossa, ficou uma bosta. Um outro relato foi de nossa, gente do céu. Foi a mesma coisa, né, Valdir? Semana passada. Tinha hora que travava, você respondendo. E eram os dois. Teve um pedaço semana passada que nós dois tentamos falar e não saía nenhum dos dois. Gente. Falou, não, deixa quieto, esquece esse pedaço. Corta, Valdir, corta. Era mais ou menos isso. De 2 horas que foi gravado, meia hora foi aproveitado. Então... Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, aqui do nosso canal não, gente, Instagram é perfil, né?
Pode ser canal, todo mundo entende. Então tá bom. É isso aí então, galerinha. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui do Instagram, Campirotocast. Esqueci o nome do canal, cacete. A Sociedade dos... Como é que é o nome? Deixa eu ver. Nossa, aqui tem inglês em outro lugar que eu vi, tava em português. Peraí. Os relatórios de Price levaram a um estudo formal feito pela Sociedade de Pesquisadores. Ah, caralho. O que aconteceu com vocês nessa semana que eu não tava? Porque não tava assim antes. Não sei, mano. Não sei. Deixa eu mudar aqui o nome como tá aqui pra ver se fica mais fácil de eu fazer. Peraí. A igreja vizinha, cuja... Nossa, nave... Ah, vou seguir. Eu não sei o que deve ser uma nave numa igreja, mas vamos lá, né? Talvez alguém saiba. Como é que é o termo? Nave. Na igreja? É. Tá o Google? Que tipo de igreja é essa, Valdir? Lá, o padre desce numa nave tipo a nave da Xuxa? Ah, é a ala central da igreja. Acabei de achar que é tipo o centro. Vou ler ali. A primeira parte. Então tá, beleza. Vamos lá. Não sei, eu falei tudo errado, mas beleza. Porra, apagou o palavrão, tá, Valdir? Não. Este episódio foi editado por Valdir Leite. A trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou no Instagram se você visitaria qualquer um desses lugares ao redor do mundo.